Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Vamos continuando aqui a nossa leitura. Estou lendo, como eu disse para vocês, o Orígenes Lessa. A obra é o Evangelho de Lázaro. É um romance ambientado naquele personagem bíblico que foi ressuscitado por Jesus Cristo. Muito interessante, muito legal. O Orígenes Lessa, o nosso autor, é meio esquecido no nosso cenário nacional. Então, tomara que ele volte a ser moda, né? Porque tem muitas obras interessantes que ele produziu. Valeu? Estamos vendo aqui um Lázaro angustiado, um Lázaro humano, demasiadamente humano, né? Como diz. E ele, e ele começa a tentar se achar neste mundo doido da pós-ressurreição, embora, na minha concepção, ele esteja já contando essa história uns 20 anos depois do fato ter acontecido. Mas vamos lá. E a leitura que eu faço não é uma leitura linear, você está percebendo? Aliás, até quero que você deixe o seu comentário para ver se você gosta desse tipo de leitura. Vou fazendo comentários, vou analisando e tudo mais. Valeu? Vamos lá então? De novo, até a página, falta pouco, até a página 24, 25 eu já li o livro, então para mim não está sendo novidade até essa página. Acontece que aí eu decidi trazer aqui para que você também ouvisse essa leitura, vai até o livro até uns 85, 90. Então, por enquanto para mim ainda não é novidade, mas já já vai ser novidade. Eu gosto de ler aqui livros com novidade para mim, porque daí também eu aproveito. Então aproveito e vou lendo aqui este livro. Vamos lá? Então a página é a 22, o capítulo é o capítulo 13, vamos lá. Uma das coisas que mais me doeram ao ler o meu, entre aspas, evangelho, lembre-se que um cara tentou vender o evangelho de Lázaro para ele, Lázaro. Aí ele rasgou esse evangelho. Em tese, para mim, aqui em 2000 e lá vai pedrada, né? Longe desse fato, imagino que naquele tempo não tinha cópias assim, ó, várias, várias, várias. Então, acho que se ele rasgou, provavelmente rasgou o original, ou um deles, ou outros viriam ser escritos sobre o Evangelho de Lázaro. Né? Assim como temos o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, aí o cara criou o Evangelho de Lázaro também, que é título da nossa obra. Mas ele está me dizendo aqui que uma das coisas que mais me doeram quando eu lia o meu Evangelho foi vê-lo mostrar-me tão longe do que sou. Quer dizer, esse Evangelho não retrata exatamente quem é o Lázaro. Nada da minha insegurança, que considero ingrata e pecaminosa, quer dizer, o lado humano, né? O lado humano dele. Insegurança, medo. Ele até falou no capítulo anterior um pouco de inveja, né? Mas depois ele falou da pouca fé. Ele tinha inveja dos caras que tinham fé. Então, retratou um Lázaro sem máculas, sem tormento, um Lázaro orgulhoso e feliz com o milagre que recebeu do Senhor, um sujeito diferenciado. Um Lázaro perfeito, bom, com toque de Paulo nas suas epístolas, de João no seu longo relato, um Lázaro agradecido, sereno, com detalhes gloriosos da ressurreição, não do Mestre, sua. Quando recordo a simplicidade com que Mateus, o publicano, Lucas e os outros narraram a marcha triunfal para Jerusalém, as agonias do Getsemane, o sofrimento na cruz, a morte, a ressurreição do Messias e a subida aos céus, e penso na abundância de palavras com que eu, entre aspas, lá no Evangelho, falo na minha ressurreição, como se fosse o centro do Evangelho, e todo o resto acessório, imagina o que pensariam os apóstolos se vissem esse manuscrito e os acreditassem elaborado ou ditado por mim. Quer dizer, tudo era fantasia, tudo era fantasioso. O
o tal livro que ele supostamente havia escrito. Mas o que mais me entristece, entretanto, foi que o meu evangelho diminui a figura do mestre. Olha, claro, o evangelho bota, esse evangelho maluco aí que ele cita, bota o Lázaro como centro das atenções. Não estão lá as parábolas que eu ouvi. Não constam os ensinamentos inspirados. Há quase que só milagres. Milagre, 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 milagre. Os sinais que nos evangelistas são narrados com tranquila despreocupação, em poucas palavras, apenas o essencial. No meu tem uma verborreia de pelotiqueiro, um longo aranzel de vendilhão. No dele tem assim, o cara precisa vender o milagre. A tua fé te salvou, entre aspas. Levanta-te, toma a tua cama e anda, entre aspas. Se queres ser limpo, entre aspas. A sóbria maneira do mestre é completamente desvirtuada. E tem razão. Jesus Cristo, quando queria fazer milagres, não fazia uma epopeia dos seus milagres. É isso que ele está dizendo. Ele era muito simples. O caso dos leprosos, lembra dos 10 leprosos? Que ficaram até meio distante da galera ali em que Jesus Cristo estava, segundo Lázaro. Jesus Cristo só falou assim: o que vocês querem? Para os leprosos, né? Pô, a gente está aqui, leproso, e precisamos de uma bênção sua. Jesus não fez todo um mise-en-scène teatral para fazer um negócio. Ele falou: tá, beleza, vão lá, acho que Jerusalém, e se apresentem ao sacerdote. Tá show, já é. E enquanto os caras iam, eles estavam sendo limpos aos poucos, só com essa palavra simples. O outro que chegou em Jesus falou: ó, se me cura aqui, eu estou sofrendo. Jesus, biblicamente, disse: tá, eu quero então, tá. Seja limpo. Tá de boa, já tá limpo. Simples. Não tem todo esse teatro, né? Enquanto que na obra suposta dele, todo cheio de teatro. Antes de cada prodígio, o mestre falava mais que o vendedor de remédio dos magos do Nilo. A minha ressurreição, por exemplo, é contada com detalhes que jamais ouvi de Marta, Maria e todas as demais testemunhas. Isto no livro dele suposto. Mas o mais revoltante, daí o meu gesto enraivecido, foram os milagres tolos, ridículos, que eu teria atribuído ao Senhor. Quer dizer, não, o cara que escreveu ali inventou mais milagres, né? E eu penso uma coisa, me ocorreu aqui agora. Cara, será que deu tempo do Lázaro ler o livro inteiro para saber todos esses detalhes? Mas, enfim, estamos tratando de um romance, né? Porque me parece que foi muito rápido. Ele leu uma ou outra passagem e falou assim: esse aqui não. O Lázaro sou eu. O cara se assustou, ele pegou, rasgou e jogou, o cara saiu correndo. Mas vamos lá. Fazendo passarinhos de barro quando menino, insuflando-lhes vida e mandando-os voar, né? A imaginação do autor do livro, né? Do livro de Lázaro. Assaltado por cães enfurecidos nas aldeias e por lobos nos campos e transformando-os em cordeiros e cabras. Cercado por gigantes transformados em humildes anões, petrificando soldados romanos, tornando em estátuas de sal, escribas e fariseus hipócritas, fazendo uma nuvem baixar sobre uma única herdade e chover para um lavrador só, que duvidava da existência de Deus, dada a falta de chuva. Quando o lavrador, afinal, exclamou, convencido agora, creio, nova nuvem se formou sobre a herdade, sugando a chuva caída, ressecando o chão, a multidão e os apóstolos a rir, como se fosse um espetáculo de feira. Tudo isso no livro lá dele. Não, o mestre não foi assim. Os sinais tinham sentido, os milagres uma razão de ser.
tinham longínquas razões e consequências, não era simplesmente paralítico andar, cego enxergar, mortos reviver. Um dos mortos fui eu. Página 24, terminei este capítulo. Vamos para o próximo aproveitar. Capítulo 14. Muitos assistiram. Toda a aldeia soube os 15 estádios que separavam Betânia da cidade santa foram percorridos como por um raio, tal a rapidez da notícia. Os 15 estádios, né? Estádio é uma medida, né? Que a gente usa metro, quilômetros, estádios. Deve dar, se eu não me engano, uma vez eu pesquisei, deve dar um torno de uns 4 ou 5 quilômetros, isso, que separam Betânia de Jerusalém, a cidade santa, foram percorridos como um raio, tal a rapidez da notícia. Qual notícia? Vamos ver aqui. Em Jerusalém se falou, veio gente de Jerusalém, muitos olhavam-me de longe. É sobre o milagre dele. Aquele jeito de quem vê fantasma. Outros, como quem via em mim ou em Jesus uma nova esperança, caso a morte os colhesse. Tipo assim, o cara fala assim, cara, se eu morrer, o Jesus aí pode me ressuscitar também, né? Sabendo que todos os do passado morreram, que todos os do presente vão morrer ou estão morrendo, quase todos vivem como se não fossem morrer. Olha que expressão bonita isso, né? Todo mundo do passado morreu. Os do presente estão morrendo ou morrerão, os do futuro morrerão. Como se a morte, a gente vive como se a morte fosse apenas para os outros. A morte, a velhice. Agora, eu via em muitos a reconciliação com a ideia da morte. Quer dizer, a ressurreição dele botava na cabeça das pessoas a possibilidade de novo, cara, eu posso morrer. Havia Jesus. E aqui tem uma espécie de pregação cristã já, né? Que Jesus consegue fazer um bom milagre também para as pessoas. Não é? Você não entende assim? Ó, como se a morte fosse apenas para os outros. Agora eu via em muitos a reconciliação com a ideia da morte. Havia Jesus. Esses falavam comigo interessados, começavam a admitir pessoalmente que poderiam morrer, enfrentando afinal a negra ideia. Havia Jesus bem mais confortável. Aqui uma dupla interpretação minha, obviamente. É o fato de que a pessoa morrendo pode ser ressuscitada por Jesus, que é o milagre, ou o fato de que tendo Jesus, e aí tem a ver com a pregação, com a prédica cristã, ele pode viver do outro lado com Jesus também, né? Mas é preciso reconhecer que ele é Deus. Agora, tudo isso, é preciso que nós reconhecemos que Jesus Cristo é Deus ou não? Ficou esse negócio no ar. No caso de quem imagina que vai viver com Jesus no outro mundo depois da morte, não sei se precisa reconhecer. No caso de quem está vivo e precisa de um milagre, não sei se precisa reconhecer que Jesus é Deus, né? Tem na Bíblia uma galera, um monte de gente que eu acho que não tinha esse reconhecimento, né? Só dizia, oh, estou sofrendo, me dá um alento, né? Enfim, coisas para a gente pensar. Ouvi essa pergunta sobre tem que reconhecer que ele é Deus para receber alguma coisa? Ouvi essa pergunta de um rico saduceu, vindo lá de Jerusalém a caminho de Hebrom, que é outra cidade, né? Chegara a notícia até ele, veio muito empenhado procurar-me, recolheu pensativo os depoimentos de muitos. Tinha uma túnica majestosa de púrpura, mas o ar tristonho, meio curvado, o olhar baixo, a cansada expressão de muita idade. Entre os grandes que se procuravam, era dos poucos que pareciam aceitar a minha verdade.
que era de toda a Betânia. A ideia não devia soar desprezível. Como em geral os saduceus, era de muitos haveres. Não acreditava no além, acreditava na vida física terrena e, por consequência, os bens materiais também. Não acreditava no além, devia achar bom prolongar ou reaver a vida, para ele tão fácil. Mas não mais perguntou, seguindo viagens, servos, parentes e amigos se multiplicando em 1000 pequenas atenções. Aqui é uma outra possibilidade, o sujeito que tem dinheiro imaginar, será que eu posso ter milagres na minha vida também para continuar a minha vida, né? Vamos ver. Mais uma que daí eu termino, inclusive a parte que eu já li. Capítulo 15, página 24. Naquela primeira hora de popularidade, Maria tinha gosto em falar, para Marta virei logo rotina. Eu fui realmente o assunto da aldeia, logo depois da ressurreição dele. Peregrinos vinham de longe e eu tinha dificuldade em me encontrar comigo mesmo. Eu era um caso público, um acontecimento geral, patrimônio comum. Não era Lázaro, era o ressuscitado. Via-me admirado, tocado, palpado, queriam saber minha consistência, o calor da pele, o bater do coração, ouvir minha voz, afora os que ficavam de longe, é claro, meio até com medo, né? Fantasma, espírito. Durante algum tempo, a aldeia pareceu um mercado, porque o muito afluir de povo foi preciso arranjar um local à parte para situar os jumentos dos forasteiros mais abastados. Abriu horizontes para que os moradores nunca tinham antes conhecido. Sim, porque essa quantidade de gente visitando Lázaro, queremos saber, né, abre uma possibilidade de comércio, muita gente, né? Em cada porta, vendedores apareceram. Em cada porta havia meninas e rapazes oferecendo frutas secas ou frescas, uvos, figos, maçãs. Simão, o betlemita, oferecia vinho de uvas e de tâmaras. Rute, filha de um antigo endemoniado que o mestre salvara, mal conseguia dar vazão aos pedidos famintos de bolos, tortas e pães de sua reconhecida habilidade. Para os mais pobres havia sempre quem vendesse gafanhotos e mel silvestre, que tempos antes haviam sido o alimento de João Batista, cuja cabeça a ímpia Salomé recebeu numa bandeja de prata, presente do tetrarca numa noite de orgia. Até alimentos imundos se venderam naqueles dias a estrangeiros que não primavam pelo cumprimento das leis. Vendiam-se panos de tecidos vários, e até Joaquim, filho de Eleazar, filho de Alfeu, desonrou os fornos onde cozinhava seus potes, alguidaras e bilhas. Inventou de vender tigelas com o meu nome no meio. Tigelas escrito assim: eu vi Lázaro em Betânia. Mais de 20 tigelas, ao que me contaram, foram destruídas por Marta num acesso de fúria. A irmã dele, né? Estão usando o nome do meu irmão. Muito legal, gente. Eu terminei esse capítulo 15, então vou parar por aqui. Não quero que o vídeo fique muito extenso. E aqui termina também a novidade para mim a respeito do livro. Eu li sozinho até aqui e a partir de agora também eu vou. Tudo é novidade nesse livro também. Valeu? Ficamos por aqui. Me aguarde para o próximo vídeo. Deixe seu recado, curta e também inscreva-se no nosso canal. Um abraço, não saia daí, até o próximo vídeo. Tá tudo numeradinho aqui, bem fácil de você ver e não se perder. Tchau, tchau.